Bom dia, bom dia. Vindo aqui para a gente dar aquela nossa parada para respirar. E para alguns aí já andando já quase metade da manhã, para outros amanhã mal está começando, mas para a maioria está começando, né? Então, convidando vocês para a gente dar uma paradinha aqui para respirar e fazer uma reflexão com o arcano aqui do tarô. Hoje eu vou utilizar aqui o triple tarô da deusa tripla, que é baseado no tarô de Rider-Waite, né? Então ele segue assim um padrão clássico nas suas ilustrações, nas suas representações simbólicas. Aproveitando para te convidar, né? Eu abri nesses dias santos, aí 2 dias, a quinta e a sexta, abri minha agenda para você que tem um desejo de fazer uma consulta no tarô, assim, dentro de uma abordagem mais terapêutica, mas precisaria, às vezes o valor fica um pouco salgado para você, as contas às vezes estão meio apertadas e a gente está precisando de uma luz ali para aquela decisão, para aquele movimento que a gente vai fazer, ou às vezes está assim meio que no breu, né? No breu não consegue muito ver com clareza para onde ir. Então o tarô, ele pode dar uma ajuda fenomenal nesse sentido, né? Ou mesmo se você quer perceber a dinâmica de uma relação ou algum novo projeto no qual você está lançando, ou mesmo se tem algo do seu potencial que está inibido e você precisa entender o que é que está te deixando nesse estado congelado, como aproveitar melhor os seus talentos, suas habilidades na direção daquilo que lhe traga maior bem-estar. Então, inúmeras possibilidades aqui dentro de uma tiragem mais voltada para o tarot terapêutico. Então, aí você tem no Stories, tem o contato do WhatsApp, ou você pode me mandar uma mensagem pelo direct, e aí a gente vai se falando e combina como se dá essa sessão. Esse é um valor promocional para somente esses 2 dias. Então vamos lá. Um arcano aí para o nosso dia, né? Aquela paradinha, se nesse momento se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer também uma pergunta, né? Uma luz que você precise. E se você está chegando agora, depois vai nos stories e veja que você pode fazer uma consulta completa nesses dias de Semana Santa. Eu criei uma estratégia especial para que você tenha condições de... Não tem desculpa, tá? Fazer um esforcinho aí e fazer sua consulta. O ganho vale a pena. Vamos lá. Vamos ver aqui. Uau! Ah, gente, olha só. Como se fosse já Páscoa. Imagine que essa carta... Eu vou pegar aqui um tarô que eu acho... talvez você não consiga ver bem a figura. Tem uma escada. Uma pessoa parece que abriu um portal, ultrapassou, subiu a escadaria e se encontrou ali com uma luz que chega a deixar ela impactada. Você vê que a pessoa tá assim, uau, o que é isso aqui, né? Tá assim no estado de, parece que meio que de êxtase. Eu vou pegar aqui um outro tarô. Essa é a carta número 20, é a penúltima carta dos arcanos maiores do tarô, chamada também o julgamento ou o juízo, que equivale ao juízo final. É um momento... Por que eu falei que tem a ver com a Páscoa? Porque justamente a Páscoa fala de renascimento, ressurreição, a partir de uma liberação de uma experiência passada, né? No caso aí, na nossa religião cristã, católica, a gente sabe que Jesus, né, que é o que a gente comemora na sua morte, depois de 3 dias, ele ressuscita dos mortos. Então, ele
ele transcende a experiência da morte. E o julgamento, ela tem a ver muito com isso mesmo, com a capacidade que a gente tem depois de ter passado, às vezes, anos ou muito tempo numa situação de constricção ou de uma visão um pouco limitada de algo, parecia que realmente não nos trazia aquela satisfação ou trouxe por um tempo, mas não permite mais que a gente realize o nosso potencial agora de realização, de bem-estar, de equilíbrio, de bem-estar, de alegria, de felicidade. Então, quando aparece essa carta, então a gente vinha um tempo assim, preso, aprisionado numa situação. E, de repente, no julgamento, a gente pode acontecer um insight, normalmente é isso, aqui é o anjo, é o chamado do anjo, nessa flauta aí, é o chamado do anjo. Olha as múmias aí e as borboletas como se fosse o espírito das múmias chamando a essa transmutação. Então, essa é a hora da transmutação. Essa é a hora da libertação. Normalmente diz respeito a um tema em que você já vem elaborando, você já vem sentindo a necessidade de dar um passo de liberação, de soltar o passado ou de ressignificar o passado, olhar o passado com outros olhos e em direção a um futuro. Fazer as coisas agora de uma forma bem diferente, como se você estivesse diante de uma nova vida. E de fato, essa é uma carta de morte e ressurreição. É o nascimento, é o renascimento. Aí essa representação também parece assim que essas múmias são um pouco de uns casulos, como se as lagartas, né, tivessem se transformado, deixam aquele casulo, a experiência de lagarta foi finalizada e agora abre-se uma nova experiência, um novo voo, um novo chamado, que é o voo da borboleta, a transmutação. Então, a pergunta é, algumas coisas, o que é que você precisa perdoar do seu passado para liberá-lo? Para liberá-lo. Talvez você tenha arrastado uma situação, uma ideia em relação à situação, achando que podia ter um conserto, podia ir resgatar de alguma forma, e vinha ali sofrendo às vezes, sofrendo com alguma situação, mas alimentando ainda, e no julgamento de repente você tem uma sacada interna, você tem uma compreensão profunda de que esse é o momento de avançar, que da forma como você vem vivendo, como você vem conduzindo essa situação até agora, não vai levar muito longe mais, né? É a hora de você soltar, eu vou pegar aqui um outro tarô, é a hora de você abrir esse portal aí, né? Abrir esse portal desse chamado interno e ir em direção ao novo que te aguarda. Deixa eu pegar aqui o tarô de... Tô vendo um que eu possa alcançar, porque eu botei aqui num lugar meio distante para mim, mas eu vou conseguir alcançar. Aqui. Então, enquanto eu alcanço, eu vou trazendo para você, olha, contemple essa imagem aí e se pergunte, o que é que eu preciso me liberar em direção para abrir a minha vida realmente para um novo ciclo? Porque o renascimento, o julgamento, é o momento em que é um momento também de avaliação. A gente se torna capaz de olhar para o nosso passado, porque você está terminando o ciclo dos arcanos maiores. Você está terminando um ciclo. Quando a gente finaliza um ciclo, ela convida a reavaliar, olhar para o seu passado, olhar para esse portal, o que você deixou antes de você se liberar, o que é que você está deixando para trás, né? Faz uma avaliação aí, quais foram os aprendizados, o que ficou, onde você cresceu, o que precisa perdoar, onde você talvez teria feito diferente, numa próxima oportunidade você vai fazer diferente. Então, ressignificar, reavaliar, porque o juízo final também fala sobre isso, né? Um exame de consciência. Mas não é algo pesado, tá, gente? Não é algo assim, ai, meu Deus, eu preciso agora me julgar, será que eu vou ser punido? Não diz respeito a isso. É um julgamento no sentido de uma avaliação madura, mas junto com isso, é um insight, você sente um chamado interno, como se tudo na sua vida nesse momento conduzisse os sinais que você está recebendo, as mensagens, né, as sincronicidades, tudo estivesse conduzindo você para esse novo momento.
E às vezes a gente não se abre, não dá espaço, não experiencia um novo momento na nossa vida porque fica aferrado ao passado, fica aferrado achando que aquilo que eu tinha não é o conhecido. O medo do desconhecido e o conhecido. Olha para cá, tem uma outra figura aqui bem interessante também, que mostra essa esfera da liberação, né? E eu libero o meu passado aqui. Eu compreendo que agora eu tenho novas possibilidades diante de mim, então eu liberto para poder avançar. Porque o novo que me espera, no caso do julgamento, é sempre mais amplo. É como se a gente se libertasse a carta de original. Ah, vou pegar aqui, que eu estou achando difícil achar a carta original, mas eu mostro aqui a figura. Pronto, aí. Olhem as tumbas, tá vendo as tumbas? Então eu estou saindo das tumbas, quer dizer, dos caixões, no mar do inconsciente, saindo de um estado de inconsciência, de limitação, de constrição, para fazer um voo em direção ao infinito, ao universo. É o voo da alma. É a consciência que se expande, né? Se expande. E eu me liberto, eu tenho uma nova compreensão. É chamada a carta do insight. Do insight. Então eu vou ler para vocês um texto de Ashban Zaf. Então, olha só. O equivalente astrológico. Júpiter e Urano em conjunção harmoniosa com o Sol. O signo de Aquário como expressão de libertação e redenção. Figura mitológica, a descoberta do tesouro, a libertação das belas cativas, o encontro do elixir da vida, os deuses e heróis que ascenderam aos céus ou fugiram dos infernos, Inanna, Osíris, Orfeu, Ulisses, Hércules, Psique e Enéas. No hexagrama do I Ching, libertação, Rizier. A carta do julgamento é com frequência mal interpretada quando nos deixamos guiar pelo seu nome. Julgamento significa juízo final, com a conotação de castigo, maldição, medo e terror. O significado de uma carta só pode ser alcançado através das imagens das figuras espirituais e mitológicas que ela representa. A ressurreição, olha a Páscoa aí, que o julgamento representa, mostra a redenção e a libertação daquilo que estava enterrado ou aprisionado. Mostra que o real e o divino emergem do cárcere sombrio e surgem à luz. Com isso, essa carta tem um significado profundamente benéfico. Indica o passo decisivo para o autodesenvolvimento, o processo bem-sucedido da transmutação alquímica que transformou o inferior no sublime. No nível mais corriqueiro, ela indica as várias formas de libertação, de preocupações, necessidades, relacionamentos frustrantes, bloqueios, timidez. Pode ser também um indício de que o nosso tesouro se encontra no propósito por ela representado. No campo profissional, essa carta pode indicar uma fase decisiva, ligada com frequência a uma demissão ou a qualquer mudança drástica. Por um lado, ela significa que encaramos a despedida ou demissão como redenção e libertação. E por outro lado, mostra que o caminho que nos conduz à experiência mais profunda, que é o caminho que nos conduz à experiência mais profunda ao nosso destino. Mesmo quando aparenta ser o motivo de uma mudança profissional, esta carta indica que nos libertamos de velhas preocupações e de encargos pesados. Ela mostra que por trás do véu, que encobre nossas tarefas cotidianas, existe uma fonte de profunda realização. No âmbito dos acontecimentos, representa a conclusão feliz de exames, tarefas e projetos especiais ou de um período de estudos e graduação. No plano da consciência, o julgamento mostra que estamos diante de um passo importante, libertar nosso lado sombrio, até agora negligenciado ou desprezado, e descobrir sua verdadeira e luminosa natureza. Esta carta pode ainda significar acontecimentos nos quais reconhecemos com gratidão que nos libertamos de antigos envolvimentos, relacionamentos ou ideias fixas. Em muitos casos, ela mostra o conhecimento que desperta de uma cegueira narcótica e se conscientiza no instante de lucidez da sua infinita liberdade e da grandiosidade da criação. Fantástico, né? E no âmbito das relações pessoais, é claro, gente, isso aqui são só reflexões para ampliar mais o significado, tá? Não vejam isso como sentido divinatório. Ai, meu Deus, tirei essa carta hoje, eu vou ser demitido. Não!
eu estou sendo convidado nesse momento. Se esse trabalho não me satisfaz, me traz uma opressão, um sentimento de opressão, não está realizando todo o meu potencial. Claro, antes de fazer um passo tão decisivo, seria interessante você fazer uma leitura individualizada, né? Vai nos stories, se você tiver interesse nesse dia de Semana Santa, aproveite, né, a oportunidade para fazer essa leitura especial. Mas ela fala que esse é o momento de você se libertar desse estado, dessa condição, seja ela uma condição de um trabalho, uma condição emocional, uma forma de ver as coisas, uma forma de ver o mundo, de ver a si mesma, seja uma forma de estar em um relacionamento. É uma liberação, né? Um perdão, um soltar o passado. No âmbito das relações pessoais, esta carta mostra que estamos vivendo um relacionamento, ou se estivermos vivendo sozinhos, trata-se de um relacionamento que se aproxima, no qual poderemos encontrar nosso verdadeiro tesouro. Isso não significa que vamos encontrar o príncipe encantado ou a mulher sonhada, mas sim uma profunda mudança interior que nos fará reconhecer e compreender como nos mantivemos afastados desse encontro feliz. Esta experiência é o tema principal de muitos mitos e contos nos quais o herói, no final, supera a timidez e a aversão e vê que o monstro odiado e combatido se revela em sua natureza luminosa de príncipe ou princesa. Zaime nos conta a história bem-humorada e emocionante de Gawain e da dama Haniel, a bruxa que, graças ao sim incondicional de Gawain, se transforma na mais encantadora figura. É a história do sapo, né? Beija um sapo, você fica esperando um príncipe e às vezes a gente precisa acreditar naquele sapinho, né? No potencial. Mas é uma nova forma de ver as coisas, né? Às vezes pode ser a libertação de um relacionamento ou de um sentimento que você tinha, né? Então, assim, expansão de consciência, é uma carta assim, muito, muito positiva que aparece. É ruim somente quando a pessoa está muito apegada ao passado, quando ela está apegada, aí ela sente essa carta assim, ela fala, ai meu Deus do céu, o anjo do julgamento me soltando para eu liberar. Desculpa. Aí eu vou só o mantra. Olá, essência. Eu convido você a se mostrar todos os dias. Eu convido minha alma para brilhar assumidamente. É isso, gente. Então, fiquemos aí com o julgamento e se você não curtiu ainda, se você gostou, curta, compartilhe, né? E a gente se encontra por aqui. A gente vai se ver antes da Páscoa. Um grande abraço. Tenha um excelente dia.